Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu estou um tempo aí sem fazer vídeo, mas a gente vai continuar a nossa leitura, né, do Kyohan na parte de kata, que é o que eu acho mais importante você estar estudando. Né? Tem um ambiente novo, eu não sei como é que vai ficar essa filmagem. Aqui está dizendo que está gravando em 1080, mas estou vendo algumas coisas na iluminação aí. Né? Ali ficou quase que um novo cenário ali, mas ali é um local que eu organizei para pôr as armas que mais eu estou praticando ali no momento, né? Algumas, né? Principalmente a Sai, para recuperar aí, a Sai principalmente e o Bo, né? Que vai ser um próximo conteúdo que eu vou estar fazendo mais para frente, né? Vamos dar continuidade, né, onde eu parei na questão das partes do kata, que é onde tem mais conhecimento nesse livro, né? Ele é o livro final, né? Depois daqueles outros livros, é o famoso que eu já mostrei aqui, Karate Jutsu, né? Tem japonês ali também, a primeira versão de todas, né? Ryukyu Kenpo Toji, né? Ryukyu Kenpo Toji, né? Vai ficar difícil aqui, né? Ryukyu Kenpo Toji, que é, né? Foi o que gerou, que era feito, né? O primeiro livro de karatê, né? 1922, né? E depois saiu o Rentan Goshin Toji Jutsu, que traduziram só como Karate Jutsu, né? Que já é uma versão moderna em inglês. Essa minha é em espanhol, tá? Depois a gente fala sobre isso, né? E essa é a versão praticamente final, né? Lógico que tem outros livros, que nem o Karate Nyumon, que é muito importante, né? Tem umas técnicas lá legais, que nem Kawashi, né? Ou Kawasu, né? E depois a gente vai estar falando sobre isso, né? Técnicas que o Gishi Funakoshi deixou para ser treinada e que realmente a gente não vê, né, nenhum curso sobre isso, ou alguém falando muito sobre as coisas, até digamos que seria a base do que o Gishi Funakoshi deixou, né? E ele não deixou pouca coisa, né? Então, depois, como eu já falei, né, depois de eu terminar de ler o que tem as explicações aqui sobre na questão do kata, eu vou fazer um resumo entre os três livros, né? Tanto o primeiro livro, né, que teve praticamente três versões, né? Porque tem a versão em inglês. Ah, o mesmo conteúdo. É o mesmo conteúdo. Ah, é o mesmo conteúdo japonês. Né? Tirando algumas coisinhas de traduções, né? É o mesmo conteúdo do Ryukyu. Tem algumas coisas diferentes, tá? E depois a gente vai... isso aqui vai demorar um bom tempo, tá? Então vamos continuar a nossa leitura para depois no final eu fazer um resumo. Tanto do Karate do Kyohan, do Karate Jutsu, como é conhecido no estrangeiro, né? Por ter feito uma tradução bem simples e não ter usado o nome original do livro, que é Rentan Goshin Toji Jutsu, né? Que já é a segunda versão do Ryukyu Kenpo Toji, né? E tem razões que a gente vai estar conversando por que foi se modificando os nomes, né? Também na tradução, porque foi feita uma tradução tão mais simplificada, né? Por causa das épocas e várias outras coisas quando o Karatê veio para o Japão. É tanto que, para você ter uma ideia, isso aqui é o primeiro livro de Karatê, pelo menos no Japão, né? Lógico que a gente deve ter outras coisas e tal, mas que saiu o livro para a pessoa poder comprar e saber qual é a estrutura do Karatê, foi o Gishi Funakoshi que fez o primeiro livro. O primeiro livro que saiu no Japão, né? E aí mundialmente a gente não sabe, né? Mas no Japão o registro que tem é esse. Bom, vamos continuar a nossa leitura, né? Eu vou voltar um pouquinho atrás aqui no período de treinamento, né? Para ter um pouco mais de conteúdo, mesmo que eu já li, né? A página é 57, autor, nosso fundador do nosso estilo, onde a gente deve seguir primeiramente os mandamentos do fundador, é lógico, vendo todo o contexto, né? Depois eu vou falar um pouquinho também sobre isso. Então, período de treinamento, né? Então vamos começar a ler, página 57, Karate do Kyohan, né? Autor Gishi Funakoshi.
A respeito da duração de sessões individuais de treinamento, um período de cerca de 10 minutos é adequado para a maioria das pessoas. Depois de adquirir habilidade e experiência, às vezes pode-se treinar por 1 hora ou mais, dependendo da condição física. Ponto. Contudo, deve-se ter cuidado, pois sessões de treinamento excessivamente longas motivadas pelo ardor juvenil devem ser evitadas. Essa parte que eu estou lendo é o período de treinamento na parte de kata, né? O ideal para quem tiver tempo é dividir suas sessões de treinamento pela manhã, pela tarde e pela noite. Isso aqui é bem interessante porque lá nos conceitos lá do Chokimotobo, né? E ele fala que o karatê você deve se treinar no mínimo, né? 2 vezes, ele não fala 2 vezes, né? Mas durante a manhã e a noite, né? Ou seja, o karatê, pelo pensamento do pessoal que são os fundadores dos estilos de karatê que você conhece hoje, era para se treinar diariamente até mais de uma vez, né? Isso não quer dizer que você vai gastar 1 hora de treinamento assim, como ele estava falando aqui. Então esse texto é muito importante porque é o pensamento do fundador, né? E está relacionado, né, com a parte de kata que a gente está lendo, né? Dando sequência, né? Eu já li esse texto, mas como tem poucas partes para o final aqui que a gente vai ler, aí eu vou parar, então é bom dar uma revisada um pouquinho para trás também, né? Então continuando aqui, deixa eu ver onde eu parei. Pela tarde e pela noite, né? A técnica existe para o benefício do homem. O treino do karatê é última análise. Vou repetir, tá? Desculpa aí. O treino do karatê é, em última análise, um esforço para o autodesenvolvimento contínuo, de modo que é cúmulo da loucura prejudicar a saúde ou ficar doente em consequência de imprudência no treinamento. Deve-se, portanto, manter em mente que é melhor treinar com frequência, mesmo por períodos curtos, do que se fazer sessões longas. Vou virar a página. Do que fazer sessões longas, aí tem. Mas esporádicas. Ponto. De qualquer modo, recordando que o kata completo requer apenas 1 ou 2 minutos, pode-se pensar em praticar antes do café da manhã, depois do almoço ou do jantar, quando estiver cansado, durante o intervalo no trabalho, no escritório, a qualquer hora, em qualquer lugar. Aí acaba esse texto aqui, né, esse pedaço de texto aqui, o Funakoshi escreveu sobre o período de treinamento, né, o que ele acreditava, né, com a experiência dele, né. E agora a gente vai para a página, né, a gente deu continuidade nessa página 58, e a gente vai para os 3 pontos fundamentais, né. 3 pontos fundamentais. Há 3 pontos que é preciso ter em mente durante a prática do karatê. No caso aqui, no contexto do kata, né? 1. A aplicação leve e pesada da força. 2. A expansão e a contração do corpo. E 3. Os movimentos rápidos e lentos nas técnicas. Apesar de existirem pessoas que, ao praticar o karatê, aplicam força excessiva ou indiscriminadamente em movimentos rápidos, a aplicação de muita força não implica em progresso rápido no aprendizado, e o praticante não é considerado habilidoso em razão do uso contínuo da força e dos movimentos rápidos. Ao executar o kata, deve-se aprender quando é preciso utilizar a força e aplicá-la apenas quando ela for necessária.
também aprender a mover-se rapidamente quando for necessário e devagar quando for adequado. Os fatores mais importantes subjacentes. Tá ruim o português aqui, hein? Vou voltar aqui, tá? Os fatores mais importantes subjacentes e regulação adequada da força e da velocidade são os 3 pontos acima enumerados. Para realmente aplicar em um kata esses 3 pontos, o grau de força e a expansão e contração do corpo e os movimentos rápidos e lentos, é necessário que se entenda completamente as características particulares desse kata e o significado de cada uma de suas técnicas, né? Mais uma vez ele fala aqui sobre o significado das técnicas, né? Vou dar uma parada aqui porque isso é importante. Ou seja, se você não sabe o significado das técnicas, começa a ficar complicado as coisas, né? Então, vamos treinar o significado das técnicas aí sem ficar inventando moda ou juntando técnicas de outras artes marciais. As técnicas do karatê são distintas e diferentes de outras técnicas, né? Ela pode até parecer com a técnica ali daquela outra arte marcial, né? Principalmente quando envolve algumas técnicas que são muitas de Nage-waza e técnicas de Kansetsu-waza, né? E algumas outras técnicas específicas ali do karatê que geralmente você vê ali mais da origem do karatê no Kung Fu ou em algumas artes antigas, né? De Okinawa, né? É lógico que tem influência de outras artes, mas isso é uma outra história, né? São influências muito pouco, não é na estrutura do karatê, né? E aí, vamos começar no próximo parágrafo. Somente depois de assimilar profundamente o significado desses 3 pontos fundamentais é que se estará capacitado para praticar corretamente o kata. Depois, quando eu for fazer o resumo, a gente vai entrar nas partes principais aqui e vai falar de novo, né? Então, continuando. Aprendendo novas formas é o título. Uma vez que é difícil aprender uma forma inteira em uma única sessão, é melhor ensinar ou aprender uma nova forma dividindo-a em várias sessões. Por exemplo, pode-se distribuir em 3 sessões. A primeira parte durante a primeira sessão, a segunda metade durante a seguinte, e então a forma inteira como um todo durante a terceira sessão. Tendo aprendido a sequência da forma, deve-se então iniciar a correção dos respectivos posicionamentos e das posturas, entendendo o significado de cada um dos movimentos, de novo, entendendo o significado de cada um dos movimentos e concentrar-se na aplicação dos 3 pontos, que foram os 3 pontos que falou no outro pedaço do texto. A aplicação leve e pesada da força, a expansão e a contração do corpo, as partes rápidas e lentas da técnica dentro da forma. Ao progredir dessa maneira, espera-se criar o interesse e promover um aprendizado natural da forma. Agora no próximo, é dividido assim. Vou mostrar para vocês aqui, ver se vai focar, né, em títulos, e aí vem a explicação, né? Organização do assunto. Em geral, no aprendizado de qualquer exercício, deve-se começar com os aspectos mais fáceis e avançar para os mais difíceis. Isto é, começar pelo simples para atingir o complexo. Evidentemente, isso também é aplicável ao karatê, que deve ser aprendido de uma maneira ordenada. É verdade que no passado muitos especialistas ensinavam primeiro para os alunos sua forma favorita. Provavelmente isso é resultado do próprio conhecimento dos instrutores, que se restringiam a cerca de 3 formas. Por isso, a prática pode ter sido traçada parcialmente devido a esse erro. Consequentemente, seus alunos podem ter sido equivocadamente conduzidos, né? Ou seja, o aluno ele pode ser conduzido conforme o instrutor, né? A didática do instrutor, o pensamento do instrutor, né? O conhecimento do instrutor, etc, né? Assim
como ele falou aqui. No projeto desta obra, está falando sobre, né, a didática dele aqui, dessa obra do livro, né? O Shotokan em si, né? Que se tornou Shotokan, né? O presente autor tem dado destaque à organização dos assuntos, e tendo em mente particularmente esses pontos, procurando ordenar o livro à luz dos seus últimos 50 anos de experiência. Por essa razão, ele realmente considera que este livro possa ser uma referência adequada para os iniciantes no Karatê. Quem é essa pessoa? O próprio fundador, né? Linha de movimento, né? O Embuzen, que são essas linhas, né, que tem no kata, né? Linha de movimento. O padrão desenhado no chão durante a execução de um kata, em particular, é chamado de linha de movimento, Embuzen. As linhas de movimento de todos os katas podem ser divididas com algumas aproximações. Nos 5 grupos ilustrados abaixo, esses 5 tipos são aproximações e seus desvios serão apontados individualmente quando eles ocorrem nas descrições das formas. Aqui ele está mostrando os tipos de Embuzen, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Ó, tá vendo esse aqui, ó? Linha reta, certo? Vou colocar aqui e vocês vamos ver se vai focar, ok? Continuando. Na preparação para a execução de um determinado kata, antes de tudo, deve-se ficar atento à sua linha de movimento para se posicionar de acordo no ponto inicial. Linha de movimento é o Embuzen. Embuzen. Por exemplo, nas formas cuja linha de movimento é uma linha reta, pode ser necessário ocupar os dois lados, como na forma Teki, Teki, Tekishodan, Tekinidan, Tekisandan, ou a parte da frente e a parte de trás, como no Gankaku. Quem conhece os katas já está entendendo, né? Em particular, sem isso em mente, a execução de um kata em uma apresentação pode se tornar desajeitada. Você pode, se você não conhece o Embuzen do kata que você vai fazer, se for fazer uma demonstração, tem que tomar cuidado, porque senão não vai ter o espaço suficiente para você fazer a movimentação, né? Tudo que vai deve retornar. Tudo que vai deve retornar, né? Entre parênteses. No karatê, os pontos em que um kata começa e termina devem coincidir, e uma falha nesse aspecto indica o que algum passo incorreto foi dado ou que uma variação no comprimento das passadas ou bases, né, causou um desvio das posições corretas. Uma vez que o karatê realmente depende muito da estabilidade dos quadris e não apenas do uso dos braços, o comprimento das passadas e a posição dos pés devem ser exercitados com especial seriedade. Tudo que vai retornará. É uma expressão que visa facilitar a assimilação dessas regras, e em que cada figura referente ao kata, a posição do passo correspondente e indicada relacionada à linha do movimento. É indicada e relacionada à linha do movimento. No treino deve-se aderir rigorosamente a esses diagramas. Aqui tem alguns embusens que são usados dentro dos nossos katas. O kata, né? E aqui eu vou ler o kata e termina, porque aí depois vem a explicação do Taikyoku Shodan, Nidan, Sandan. Isso aqui, né, é mais explicação técnica, né, sobre o kata e tal, né, e não falando em relação de como treinar e como se praticar os katas, né. Eu dei uma voltada um pouco atrás do último vídeo, falei algumas coisas repetidas, mas porque são importantes. Porque aqui acaba essa parte e depois eu vou fazer um resumo desse livro, do Karatê Nyumon e do Karatê, né,
Toujin Rentango Shintoji Jutsu. O kata. Antes de apresentar as formas, devo explicar os vários símbolos empregados junto às figuras. Antes de apresentar as formas, né? É o que vem depois que vai estar apresentando e explicando a mais a parte técnica. Por isso que eu não vou ler, senão tem que ler de todos os katas, né? E isso também você aprende no dojo, né? Aqui é mais a essência do que o fundador queria, como e as dicas de treinamento, como se treinar e etc. do kata. Isso é a essência de como treinar, né? Que é o que está faltando aí muito ser explicado aí, né? Depois eu vou falar mais sobre isso, né? Mas acho que vocês estão entendendo, né? As figuras mostram sequencialmente as posturas e os movimentos do kata e são numeradas ordenadamente para cada kata. Imagens suplementares fornecendo detalhes de o canto superior esquerdo removido. Um círculo no canto superior esquerdo indica uma prática habitual diferente da descrita na primeira edição. Coordenados com as figuras. Aqui está explicando mais como é que vai funcionar aqui para explicar os katas dentro do livro, né? Interessante que ele fala aqui, né, que tem algumas modificações do primeiro livro, né? Qual o primeiro livro que ele está falando, né? Seria esse, né? E esse aqui é o mesmo conteúdo do segundo, mas que é o conteúdo do primeiro, mas tem diferenças, mas tradução em inglês, né? A primeira tradução em inglês, né? E essa é a versão em espanhol. Galera, então já acabou, depois eu vou passar o resumo, né? Aqui ele está praticamente explicando. Bom, tem algumas dicas aqui, então eu vou continuar aqui da onde eu parei. Coordenados com as figuras. Existem esboços de respectivas posições de pés relativos às linhas de movimento, em Busei. Os números em negrito abaixo no diagrama do trabalho com os pés são relativos aos parágrafos numerados que descrevem o kata. No diagrama, os desenhos de pegadas cheias nas linhas indica a posição dos pés no momento. Ilustrado pela figura correspondente, o contorno de uma pegada indica a posição dos pés na postura anterior. Esta, em branco, é a parte de pé que não toca o chão, nos casos que isso ocorre. A linha pontilhada indica o caminho do movimento do pé. Agora vem a parte mais importante, que até agora foi a explicação de como funciona aqui para você, tipo o manual do livro, né? Para você entender aqui, né, os aspectos aqui do kata. Embora seja muito difícil aprender bem um kata, agora é importante. Acredito que se um aluno praticar diligentemente, de acordo com as explicações e ilustrações dadas neste livro, ele terá condições de alcançar um nível considerável no karatê, mesmo por meio de autoestudo. Quem estava falando isso aqui? Gishi Funakoshi, né? Isso aqui é muito falado em Okinawa também, né? Você precisa ter um professor, sim, né? Não é isso, não é aprender arte marcial pela internet, né? Mas você ser um autodidata em buscar e se aperfeiçoar é diariamente, não é só no dojo. Todo lugar é o dojo. Você tem que praticar o karatê diariamente, né? E depois a gente vai falar mais sobre isso porque o vídeo fica muito longo, né? Porém, isso aqui não é um vídeo de brincadeira, né? Não é um vídeo, né? São coisas importantes que você não acha por aí, né? Ninguém quer fazer um vídeo desse, né? E eu não vou editar porque o importante é o conteúdo e não a beleza, né? E também, galera, isso é uma doação do meu tempo. Eu já li esse livro não sei quantas vezes, né? E continuo relendo, né? Depois eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo, tá? Senão vai ficar meia hora aí de vídeo, né? E muita gente não quer fazer esses tipos de vídeo porque o pessoal pensa só em visualização. E eu penso primeiro em fortalecer a minha própria arte, trazer a verdade, né? E depois eu mesmo compreender o que eu faço e me aprofundar no que eu faço e depois ajudar as pessoas, né? Então eu tenho primeiro a mim, né? Ao meu próprio karatê,
senão seria um hipócrita de estar falando aqui para você coisas que eu não faria e que eu não sigo, né? Então, primeiro a mim, segundo a arte, eu trabalho pelo fortalecimento da arte e da divulgação do karatê, né? E para isso eu preciso entender o que é a essência do karatê em primeiro lugar, né? Para isso tem muito conteúdo, só você não vê por aí, né? E em terceiro, ajudar quem quer seguir esse mesmo caminho, né? Quem quer seguir outro caminho, pessoas são livres, né? Então se você está no meu canal aqui, é para seguir esse caminho, não adianta vir aqui falar de outras artes marciais, ficar comparando, isso aí você vai buscar em outros canais, canais de não sei o que versus não sei o que, qual é a melhor arte marcial, qual é a melhor técnica, isso aí você procura em outros canais, né? Eu acho que cada um tem que trabalhar dentro do que conhece, e aí outras coisas que não dá para ficar falando, porque o vídeo vai longo, para isso eu tenho que fazer mais vídeo. E aí, gostaram do cenário? Coloca aí nos comentários, né? Né? Sempre coloco o Gishi Funakoshi quando tava com quase 80 anos, né? Essa foto, pelo menos ele tá com 50 anos, né? A gente não viu realmente o Gishi Funakoshi na juventude dele, né? Infelizmente, né? Quando ele chegou no Japão, acho que já tinha, acho que não tinha 50, não sei, né? Depois vou dar uma olhada, né? Quem sabe, coloca aí nos comentários. É assim, é uma troca, né? Brigadão, até a próxima. Fui!